Fala investidores, beleza? Vídeo de hoje aqui eu vou mostrar qual é o ativo da minha carteira que mais rendeu, vamos entender como é que ele funciona e também, de acordo com os dados aqui, a gente vai avaliar o histórico dele, se compensa fazer um aporte aqui na data de hoje. Como vocês sabem, eu diversifico aqui a minha carteira, vou mostrar qual é o ativo que mais rendeu. Então, let's go! Eu não canso de falar aqui a importância da diversificação dentro do nosso patrimônio, não só para proteger o nosso patrimônio, como também aproveitar oportunidades de acordo com as classes de ativo. Estou me referindo aqui fundos imobiliários, ETFs lá no exterior, ações aqui no Brasil e criptomoedas. Se a gente observa aqui a minha carteira nos últimos 12 meses, e nenhum desses meses a minha carteira ficou negativa, justamente por conta da diversificação. Enquanto um ativo cai, o outro sobe, alguns se mantêm aqui na média. Isso traz um equilíbrio para minha carteira. A gente observar aqui o nosso Ibovespa, ele está caindo, porém como eu diversifico o meu patrimônio, no geral eu estou no positivo nos últimos 12 meses, não teve nenhum mês que eu fiquei no vermelho. Você começou a investir nos últimos meses, fique tranquilo, é normal o seu patrimônio estar no negativo. Aliás, quando eu comecei a investir, eu fiquei vários meses negativo. Tá certo que foi na época lá da pandemia, estavam muitos ativos no vermelho, mas a renda variável é isso, ela oscila tanto para cima quanto para baixo. Mas indo diretamente aqui para o ativo que mais rendeu na minha carteira, eu estou me referindo aqui aos ativos lá fora, depois eu vou fazer um vídeo sobre as ações aqui no Brasil, mas eu estou me referindo aos ETFs que eu tenho lá fora. Atualmente, o meu valor investido são aqui R$90 mil, 680,8 centavos, que representa aqui 26,94% da minha carteira. E um ponto bem interessante aqui, saiu uma nova inteligência artificial lá feita pela China, chamada DeepSeek, e aí as ações da Nvidia caíram bastante, porque como vocês sabem, a Nvidia atualmente está fazendo placas para processamento de IA, então ela subiu bastante nessa escalada aí da inteligência artificial. Porém, com essa nova IA chinesa, os custos para produção e desenvolvimento dessa IA foi bem inferior se comparado ao ChatGPT e outras inteligências, como a Llama do Meta ou a Gemini do Google. Diante disso, o mercado fez as ações da Nvidia despencar bastante. E aí que é o ponto interessante, se eu tivesse investido apenas na Nvidia, fazendo stock picking, né, que é selecionar ação por ação, eu teria uma desvalorização bem considerável nos meus ativos. Porém, eu invisto em ETFs que tem várias empresas lá dentro que replicam um índice. Eu já falo sobre esse índice, mas olhando aqui para a Nvidia, olha só aqui a cotação da Nvidia nos últimos 5 dias teve uma queda de menos 13,35 e continua caindo. A gente coloca aqui em um mês teve uma queda de menos 8,28. Diante disso, nós vemos notícias como essa aqui: efeito DeepSeek, Nvidia derrete e tem maior perda de valor da história. Outra notícia aqui, queda histórica da Nvidia. Perda 465 bilhões de dólares foi impulsionada pela DeepSeek, que é uma startup chinesa de inteligência artificial. Alguns podem até argumentar, pô, a Nvidia caiu, uma empresa boa, então é oportunidade de compra. Eu não tenho expertise o suficiente de olhar os RIs lá das empresas dos Estados Unidos, embora eu saiba inglês, pelo menos no nível que eu consigo ler coisas em inglês. Apesar disso, eu não tenho expertise o suficiente para identificar se é uma oportunidade ou não, muito menos para ler com exatidão o mercado americano. Diante disso, o que eu faço? Eu compro um ETF que tem diversas empresas lá dentro, que me facilita a entrada nesse mercado e me expõe a diversas boas empresas lá fora. Eu estou falando aqui de um ETF que replica as 100 maiores empresas de tecnologia do mundo. E diante dessa queda da Nvidia, que foi bem considerável, esse ETF teve bem pouco impacto, justamente porque ele tem outras empresas na sua carteira. Eu estou falando aqui do ETF QQQ, esse é o ticker dele, mas observando aqui um pouco mais sobre ele, na data de hoje, $520, porém a gente consegue comprar frações dele, a queda de hoje aqui menos 1%, e olha só o que eu falei aqui que é interessante, as principais 10 empresas desse índice. Então a gente pode ver aqui Apple, Microsoft, a Nvidia, a Amazon e muitas outras conhecidas aqui como Tesla, Meta, Google, e nesse campo aqui a gente consegue ver a exposição em cada uma dessas empresas. A gente vê aqui que a exposição na Nvidia é 7,44%. Então olha só, embora a Nvidia tenha caído no último mês, a gente vê a queda de 8%, esse ETF no último mês teve uma alta de 0,96. Mesmo ele tendo aqui exposição na Nvidia. O que aconteceu? A Nvidia caiu, porém os outros ativos dentro desse ETF teve uma alta. Como eu disse, ele é mais voltado para a área de tecnologia. E como a gente sabe, há sempre alguma tecnologia que é disruptiva no mercado. E geralmente quando isso acontece, tem uma grande valorização. A gente já viu isso aí com a Apple, a Microsoft, a própria Nvidia. E a exposição aqui desse ETF, de acordo com os setores, a gente vê aqui, ó, serviços de tecnologia representa 32%,
20% do ETF e tecnologias eletrônicas representa aqui 30%. Tem um pouquinho de varejo, depois tem tecnologia em saúde, 5%, tem alguns outros setores aqui, mas vai diminuindo a porcentagem aos poucos. Portanto, dá para perceber que ele é mais voltado para tecnologia. E agora falando sobre a minha carteira, se valeu a pena investir nesse QQQ, se a gente coloca aqui os meus investimentos apenas dos ETFs lá fora, ainda assim dá para ver que os meus ativos continuaram aqui no verde, nem um mês no negativo. E observando aqui a minha exposição nesse ETF QQQ, eu estou com uma valorização de mais 23,29%. Ou seja, uma valorização bem expressiva aqui para um único ativo. Ativo esse que também me paga dividendo. O primeiro que eu recebi aqui foi em abril de 2023. Ele não paga todos os meses, mas ele vai pagando com uma frequência interessante. E como vocês podem ver aqui, ao longo do tempo ele foi subindo. Sendo o último dividendo que eu recebi, R$ 47. Aqui está em reais, porém eu recebo esse dividendo diretamente em dólar e aí eu reaplico lá fora. E aqui em dólar, a minha rentabilidade nele, se a gente clica aqui no ETF QQQ, dá pra ver que eu tenho aqui um valor de $8.000, 180,72 centavos. E o meu rendimento, a gente consegue ver aqui, $1.681,82 centavos. Um rendimento bem interessante para esse ativo. Vamos colocar aqui em reais pra gente ver. 1.681, vou fazer vezes 5,50, que foi mais ou menos a média do dólar, dá uma valorização aqui de R$ 9.245. Como eu disse aqui, uma valorização bem interessante. É um ativo que, como a gente não consegue fazer um preço médio, a minha estratégia aqui é investir todos os meses sem exceção. Toda vez eu compro aqui o dólar, independente do valor do dólar, como é longo prazo, eu tô sempre comprando aqui, fazendo o meu preço médio, e aí eu vou e aporto nesse ativo. Que, aliás, na data de hoje, eu tenho aqui $83 na minha conta, vou fazer uma compra aqui agora junto com vocês. Se você quiser saber como comprar esses ativos em dólar, eu fiz esse vídeo aqui, um passo a passo completo de como você compra os dólares e aí compra esses ativos aqui. A partir de $1 você já consegue comprar esses ativos, então eu vou fazer uma compra aqui agora junto com vocês. Vou clicar aqui no QQQ, vamos ver aqui a variação dele hoje, na data de hoje caindo 0,25, eu vou clicar em comprar. Então eu vou colocar aqui todo o valor que eu tenho para fazer compra, então é 83,93. Clique em continuar, aqui ele vai falar o valor que eu vou conseguir comprar e o valor total. Confirmar a ordem. Ordem de compra solicitada, como eu comprei a mercado, ele já foi executado. Portanto, eu acabei de comprar aqui aproximadamente R$ 500 desse ativo. Como vocês podem ver aqui, R$ 500 dá mais ou menos 83 de acordo com a cotação do dólar de hoje. Que, aliás, o dólar caiu aí dando nova oportunidade. Falando em dólar, investindo em ativos lá fora dolarizados, a gente tem uma valorização nas duas pontas, ou seja, na variação cambial, que é a flutuação do dólar perante o real, e também na valorização do próprio ativo em si, que é essa que eu acabei de mostrar, valorização desse ativo QQQ. Então, se caso o dólar subir bastante e os ativos lá fora se valorizarem, o seu patrimônio também ele se valoriza nessas duas pontas. Então, já eu vou cadastrar esse novo aporte aqui da minha carteira. Portanto, o ativo que mais rendeu dentro aqui da minha classe de investimentos lá fora foi esse ETF QQQ. Lá no Stories você consegue acessar e ver todos os ativos que eu tenho e quanto eu recebi de dividendo de cada um deles. Agora eu quero saber de você. Você investe lá fora, você diversifica o seu patrimônio, como é que está a sua estratégia? Como vocês sabem, eu quero aqui diminuir minha exposição em fundo imobiliário e aumentar minha exposição lá fora. Eu quero ter no mínimo 50% do meu patrimônio diversificado lá fora no exterior. Atualmente aqui está em 26, eu não vou vender os meus fundos imobiliários, eu só vou aportar mais aqui em ETFs e também nas ações. Se você ficou com alguma dúvida, quiser entender mais sobre os ETFs ou esse mesmo QQQ ou alguns outros aqui, deixa sua dúvida aqui nos comentários. Comente aí que eu posso trazer um vídeo também explicando outros detalhes. Curtiu esse vídeo aqui? Serão, deixe seu like, sua avaliação, é muito importante. E é isso aí, continuar estudando, continuar investindo até na sua liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!